Começamos a nossa gravação. Joana? Pronto. Estamos gravando, gente. Podemos começar, Paulo. Ah, tá bom. Já tá, O pessoal está entrando devagar, eu vou admitindo, tá? tá legal, tá combinado então. Vamos lá, e quando tiver aí uma meia hora mais ou menos de bate-papo, aí alguém me avisa, por gentileza, para não ficar no monopólio aqui da palavra, tá legal? Tá, joia. Então, muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Quero fazer um especial agradecimento à Lígia, que eu conheço já de algum tempo, também a Mariângela, por ter aceitado aí essa indicação. Fazer um registro especial aqui ao meu pai, não sei se vocês sabem, mas só é meu pai, e foi ele que colocou aí no circuito, tá certo? Então, nós vamos fazer aqui uma conversa, e espero que esse diálogo possa, de alguma maneira, contribuir com reflexões que vêm sendo desenvolvidas nesse projeto, tá certo? Eu estabeleci um pequeno roteiro aqui, então de vez em quando eu vou ficar olhando aqui para minha colinha, tá certo? Mas eu sou muito indisciplinado, então vocês vão perceber que daqui a pouquinho eu vou me empolgando e vou abandonar o roteiro, e espero que esse abandono do roteiro possa continuar colaborando com o projeto. Então, enquanto eu estou aqui ainda em marcha lenta, nesse início, né? Eu vou aqui dar uma olhadinha no roteiro. Ele está basicamente dividido em dois momentos, certo? Um momento que eu acho que é o menos importante, que tem a ver com a minha trajetória pessoal, né? A minha trajetória, ela talvez seja compartilhada por algumas pessoas que aqui estejam, né? Então, acho que ela é menos importante desse ponto de vista. E num segundo momento, em que eu acho que é o momento mais importante, mais delicado e mais provocativo, e eu espero que ele seja propositivo, que é fazer enfim, debater um papo aqui sobre as possibilidades da desconstrução do racismo num país e numa sociedade que ainda hoje reluta em dizer-se racista. Ainda, infelizmente, no Brasil, ainda é muito difícil essa sociedade admitir-se racista. Desse ponto de vista, a escola ela está de muitos parabéns por trazer para dentro do convívio da comunidade escolar esse tema que, na minha geração, por exemplo, não era discutido na escola. Certo? E na universidade também não tive uma formação específica a esse respeito. Então, a minha experiência com as múltiplas faces e múltiplas armadilhas que o racismo apresenta, ela se dá inicialmente por eu ser uma pessoa de pele escura, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu serei assim. Depois, pela minha autodeclaração, né? Nem todo mundo que tem pele escura se declara negro, né? Daqui eu vou falar um pouquinho disso, daqui a um pouco. Então, quando o tempo vai passando, eu venho de uma família em que nunca houve dúvidas que somos negros, né? E eu vou relatar aqui de forma assim, vou tentar fazer de forma humorada, pelo menos, né? Humorada. Uma situação muito específica que ocorreu aqui comigo em Mato Grosso, específica e dolorosa, né? E depois falar de alguns poucos conceitos que, a meu juízo, ainda são muito confundidos, né? Ainda que entre especialistas, certo? Então é mais ou menos esse roteiro. E quero começar dizendo que esse convite me foi feito, né? Num momento muito difícil da sociedade brasileira. Nós chegamos à trágica marca
de 500 mil pessoas que se foram por conta do Covid, e os indícios apresentados pela CPI, que está em curso, sugerem, pelo menos sugerem, que uma parte expressiva dessas mortes poderia ter sido evitada. Né? Poderiam ter sido evitadas. Então, é um momento muito, muito doloroso, eu acho, para todos nós, e eu quero hipotecar aqui a minha solidariedade às famílias que perderam pessoas para a Covid e às famílias que lutam ainda com entes queridos, seja em processos de recuperação ou nos leitos de hospital. Né? Então, é uma conjuntura muito dramática, e essa dramaticidade ela vai revelando a profundidade da desigualdade desse país, porque a população negra, por exemplo, a população carcerária, por exemplo, os povos indígenas, por exemplo, os grupos quilombolas, por exemplo, são aqueles grupos que estão sendo mais vitimados por essa tragédia sanitária que a gente vive hoje, e nesses dados iniciais, uma parcela expressiva dessas mortes poderia ter sido evitada. Né? Dito isso, vamos lá na nossa caminhada. Meu nome completo é Paulo Alberto dos Santos Vieira, e eu nasci no bairro mais carioca que o Rio de Janeiro tem. Para quem é de classe média, vai achar que o bairro mais carioca é a Copacabana, mas não. O bairro mais carioca que o Rio de Janeiro tem se chama São Cristóvão. Lá foi a morada imperial, lá está um campo de futebol onde discursos eram feitos no processo de modernização do Brasil, por intermédio de Getúlio Vargas. Estou aqui entre historiadores também, historiadores e historiadoras. Lá está o palco do 7-1 da Alemanha no Brasil, lá está o palco onde o Brasil perdeu a Copa de 1950, lá está o Jardim Zoológico, lá está a rodoviária e também está o Centro de Tradições Nordestinas. Né? Provavelmente, há uma polêmica, mas provavelmente foi em São Cristóvão que ocorreu a primeira greve operária no Rio de Janeiro. Então não tem bairro mais carioca, e lá está também o time São Cristóvão, o famoso São Cri-Cri, que foi revelando talentos aí, Brasil e mundo afora. Eu nasci nesse bairro, num hospital público, que hoje é o Hospital da Elite carioca, o Quinto Ardor. Foi naquele hospital que eu nasci, tá certo? Quando eu nasci, meus pais moravam no bairro de Inhaúma, e aí pelos idos de 65, 66, houve uma grande enchente no Rio de Janeiro, e meus pais foram alcançados por essa enchente, se tornando flagelados. Né? Foram acolhidos por uma família de amigos deles, evidentemente que eu não lembro de nada disso, né? Eu tinha 1 ano e meio, 2 anos, e depois de um certo tempo, meus pais se mudaram para o bairro de Bento Ribeiro, que naquela época parecia muito com aquelas cenas iniciais do filme Cidade de Deus, lá onde não tinha nada, sabe? É lá que a gente foi morar. E fiquei lá por muitos anos, né? Meu pai morreu, uma morte trágica, né? Não anunciada, no final dos anos 70, e é interessante porque o ano que meu pai morre é o ano de ressurgimento do movimento negro no Brasil, 1978, quando o movimento negro é criado lá nas escadarias do Teatro Municipal da cidade de São Paulo. É esse ano, o ano da morte do meu pai. E esse ano também em que há toda uma movimentação pela retomada, veja só que vocês interessantes, da democracia no país. Né? Qualquer semelhança com os atos passados não é mera coincidência. Então, no final desse ano, 78, a gente se muda para um bairro de classe média, que era motivo de muito orgulho assim, na minha família, né? Leia-se bairro de classe média na minha cabeça, é quem tinha uma casa, tá certo? Muito diferente da casa que eu morei por muitos anos na minha vida. É uma casa dividida com quartos, banheiros, né? Coisa dessa natureza, assim. E tinha, para minha grande
assim, meu grande deleite é classe média, média na minha cabeça, aquela época que a gente tinha TV a cores. Então, vocês já imaginam qual é o meu percurso social, né? Qual foi a mobilidade social que eu realizei nessa trajetória, né? Bom, morei muitos anos também nesse bairro, esse bairro de classe média média, que era orgulho para a gente que lá chegava e para aquela população, que ali em torno era de 50 mil pessoas, né? Mais ou menos aí a população de Miguel Pereira, um pouco mais, um pouco menos. Esse bairro se chama Praça Seca, é um dos bairros, dos muitos bairros de Jacarepaguá. E já há alguns anos, a Praça Seca é o lugar onde tem mais tiroteio no Rio de Janeiro. Isso também vai revelando o grau de empobrecimento, não só material, mas empobrecimento simbólico da chamada cidade maravilhosa. Ontem eu conversava com meu sobrinho mais novo, e ele dizia assim: tio, você não quer voltar aqui morar no Rio de Janeiro? Eu falo, mas nem que a porca torce o rabo. Ele falava, nossa, eu não gosto do Rio de Janeiro. Eu falava para ele, mas de que Rio de Janeiro você está falando? Aí ele conhece Miguel Pereira. Eu falava, você conhece, você está falando do Rio de Janeiro da Serra, que você conhece? Você está falando do Rio de Janeiro da Ilha de Paquetá, onde o ministro da Saúde foi fazer a vacinação? Você está falando do Rio de Janeiro do subúrbio, ali da área da Leopoldina? Você está falando do Rio de Janeiro da Pavuna, onde meu pai e eu também moramos, ali pertinho do Chapadão, inclusive, né? Você está falando de qual Rio de Janeiro? Ah, mas o Rio de Janeiro é uma cidade bonita. Eu falei, tá bom. Quando você acorda, você sai da sua casa, vai ao portão, o que você vê é bonito, plasticamente, esteticamente? Então, né, o Rio de Janeiro são muitos rios, na verdade, assim como o Brasil inteiro. São muitos Brasis dentro desse Brasil. E eu, depois que saí do Rio de Janeiro, eu já morei em 2 países diferentes, morei em 5 estados, né? E mudar é o que motiva. Então, quando eu saí desse bairro, Praça Seca, eu estava lá morando e tudo mais, isso e tal, fiz meu nível médio, e ali começa a haver uma inflexão importante na minha trajetória individual, porque eu fui estudar não num colégio de bairro. Nós somos em 4 irmãos. Eu sou o único, eu sou mais velho, né? Então as oportunidades educacionais, as raras que surgiram, elas foram apresentadas primeiro para mim, né? E os meus irmãos, quando se apresentaram para essas oportunidades, elas lá não estavam, certo? Elas lá não estavam. Então, eu fui estudar num colégio federal. Eu reprovei em todos os exames de colégios militares, que era um pouco a determinação para sobrevivência, então eu tinha que fazer essas coisas aí de escola do exército, eu prestei tudo isso e fui reprovado em tudo. E fiz também exame na Celso Koff, de novo ao Maracanã, olha São Cristóvão, de novo voltando a São Cristóvão, e fui reprovado também nesse exame. E 2 meses depois, 1 mês depois, porque essas provas estavam mais ou menos concentradas ali no final do ano, né? Surgiu uma prova de um colégio que eu nunca tinha ouvido falar. Minha mãe já tinha ido para mim num colégio, num bairro próximo, na Taquara, para quem conhece Jacarepaguá. Eu já tinha, inclusive, feito a matrícula lá, chamava Brigadeiro Tompovski, acho que esse é o nome da escola. Eu tinha me matriculado lá e fiz uma prova, né? Mas sem nenhuma expectativa. Tinha reprovado em tudo, né? Nessa que eu ia passar. E aí, essas coisas que a gente não explica, né? Eu passei nessa escola, um colégio federal, que é o Colégio Pedro II. Ainda hoje um colégio de referência, né? E fui estudar na Unidade Centro, Bernardo de Vasconcelos, semi-externato, assim que era designada à época. E lá tem uma coisa que vai mudando a minha vida, meu olhar, porque eu levava 1h30 de viagem, né? Eu ia de trem. À época, a passagem de trem era mais barata do que de ônibus, né? Depois ficou a mesma coisa, né? Então, eu ia de trem, fazendo um reencontro simbólico com meu pai, que era ferroviário, tá certo? Meu pai trabalhava lá no prédio da Central do Brasil.
Então, andei muito de trem. E eu gosto até hoje de andar de trem, né? Eu moro em Mato Grosso, né? E aqui, o trem aqui é só de carga, é só para soja. Para passageiro não tem trem, não, só de soja. Bom, eu passei 3 anos nessa escola. E lá, realmente, eu fui ver muita coisa diferente. A primeira vez que eu fui ao centro da cidade, que não fosse acompanhando meu pai no local de trabalho dele, né? Primeira vez que eu saí assim, que eu passei da Central do Brasil, que eu passei do Campo de Santana, que para mim era como o Rio de Janeiro, era como aquela imagem dos navegadores da Península Ibérica, né? Que havia um final no Oceano Atlântico, havia um dragão, né? Que comia todas as embarcações. Então, para aquele jovem lá de 12 anos, 13 anos, o máximo que era possível de ver do Rio de Janeiro, fora da televisão, era o Campo de Santana, onde, depois de ir à Central do Brasil, meu pai me levava lá, minha irmã, né, para a gente comer pipoca e dar pipoca para as cutias, que estão lá até hoje, né? E eu jamais imaginava que ali teria sido palco, por exemplo, do golpe militar que proclamou a República no Brasil. Né? Então, é assim, né? A carência de informação vai limitando a nossa visão. E nesse colégio, eu tive os melhores professores, sensacionais, sensacionais. E lá eu estudava com gente que morava mais distante, em termos geográficos, e pessoas com muita grana, com muita grana. Quando a gente voltava das férias, então as pessoas falavam, relatavam, às vezes levavam fotografias, que naquela época você tinha que levar a fotografia impressa, né? E eu só ficava ouvindo, porque eu não tinha nada que partilhar desse ponto de vista, né? Minhas férias eram em casa, eu não tinha sequer máquina fotográfica, né? Então, enquanto alguns falavam assim, eu fiz isso, fiz aquilo, outros falavam assim, eu fui em Aspen, fui fazer ali uma prática de esqui, certo? Vale a pena entrar no Google sabendo aí que fica Aspen. Vale muito a pena. Então, essa ambiência, ela não me intimidou, porque era uma ambiência muito acolhedora. Os colegas, independente da sua classe social, da sua condição socioeconômica, os professores, o corpo técnico, né? Eu nunca senti nenhum tipo de discriminação no colégio. Seja pela condição socioeconômica, seja pela pertença racial, seja pela orientação sexual, seja pela desorientação religiosa, que vocês quiserem. Nunca senti nada no colégio. E, até então, eu não tinha, na minha família, somos poucos, né? Hoje tem um número maior até de pessoas, mas na época eram poucas pessoas que iam para a universidade, e eu não sabia o que era isso. Então chegou no terceiro ano, minhas colegas, eu vou fazer vestibular, eu falei, também vou fazer. Esses caras devem ir para um lugar bacana, então eu quero continuar com esses caras, entendeu? E fui fazendo vestibular e fui reprovando. E fui reprovando, e fui reprovando, e fui reprovando, né? Eu concluí o ensino médio em 82 e reprovei 3 vezes consecutivas. A época eu queria fazer, achava que ia ser um bom matemático. Olha a loucura, tá certo? Que eu tinha boas notas de matemática no ensino médio. Na verdade, eu sempre tive boas notas. Sempre tive boas notas, né? Mas a matemática me enfeitiçava, assim, sabe? Me atraía. Então, eu achava que era bacana fazer matemática. Levei pancada nas 3 vezes que tentei para matemática. No vestibular que eu passei, eu não fiz mais para matemática, né? Aí também já dela. Mas o que eu fiz, fui lá escolher um curso que o peso da prova de matemática era idêntico ao curso de matemática. Foi assim que eu escolhi o curso de economia. Não sou vocacionado, certo? Nem acredito nisso. Então, fui fazer economia porque achava que tinha muita matemática lá e era uma coisa que eu achava que eu ia gostar. Eu não sabia de nada, né? Bom, e aí passei numa particular. Tragédia, né? E aí tem essas coisas que, quando eu não consigo explicar, quando o pensamento racional, eu estou há 50 anos na escola,
Então, isso sim é uma tragédia, tá certo? Porque 50 anos na escola, você é treinado a observar todos os fenômenos da vida por uma certa racionalidade, né? Por uma certa não, por uma racionalidade. O que não cabe nessa racionalidade, você não explica. Então, o que não cabe nessa racionalidade, aí você leva para a psicanálise, se você tem um pouquinho mais de grana, né? Você leva para a religiosidade, que são outras formas de você compreender o mesmo fenômeno, que é a vida. Certo? A ciência é apenas uma das formas de compreensão da vida. E nessa forma de compreender a vida, eu estou há 50 anos. Então, eu tenho vários defeitos, né? Além dos pessoais, eu tenho um conjunto de outros defeitos, porque 50 anos na escola vai fazendo com que o seu olhar, com esse treinamento, né, você busque sempre a racionalidade daquele fenômeno, qualquer que seja ele. Mas tem muita coisa na minha vida que a ciência não explica. E a isso eu chamo de milagre. A isso eu chamo de milagre. E não tem nenhuma conotação, desse ponto de vista, não tem nenhuma filiação religiosa, tá certo? Ela tem uma filiação filosófica. Então foi assim que eu comecei a estudar no ensino superior, nessa faculdade particular. Eu não tinha dinheiro, passei, bacana, mas não tinha dinheiro para fazer a matrícula. E à época, né, eu estava muito em contato ainda com os colegas do Pedro II, né, e fiquei muito próximo de uma família, muito próximo de uma família. E essa família ficou contente, essa família morava no Meia. O Meia, a Tijuca, o Rio de Janeiro tem alguns bairros emblemáticos, na verdade. Então essa família morava no Meia. E aí me chamaram lá para comemorar. Vem, me chamavam de Paulinho, né? No Rio todo mundo me chama de Paulinho, né? Vem aqui, Paulinho, não sei o quê. Eu fui lá, comemoraram e tudo mais. Vamos fazer. Eu falei, não, gente, não tem de onde. Custava 100 mil alguma coisa. Isso é 1986, 85. Não sei qual é a moeda da época. O economista falar que não sabe qual é a moeda da época é um crime, né? Mas eu não lembro, tá certo? Então, para encurtar a conversa, essa família, então, resolveu pagar minha matrícula. Aí eu falei, opa, aí vai ter um negócio difícil, porque não tem como pagar esse dinheiro para essa família de novo. E eu bolei o plano fantástico, infalível. Eu fui ao endereço, essa família, lá na rua Pedro de Carvalho. E qual era o plano? Eles iam me dar o dinheiro, bacaninha, para que eu fosse ao Maracanã, de novo São Cristóvão, fosse ao Maracanã fazer a matrícula. Então, na minha cabeça, fantástica, eu pegava esse dinheiro, ou cheque, sei lá, o que eles iam fazer comigo, ia para o centro do Meia, perdi o horário da matrícula, porque ainda hoje é assim, né? Perdi o horário da matrícula, voltava lá e entregava o dinheiro. Tudo certo. Plano infalível, né? Eu só não pensava, só não consegui vislumbrar que a mãe da minha amiga saiu de ônibus comigo da casa dela, foi até o centro desse bairro, a uma agência da Caixa Econômica Federal, foi lá, sacou o dinheiro, me colocou num táxi junto com ela, e quem fez minha matrícula foi essa senhora, que é viva até hoje. E foi assim que eu comecei minha aventura no ensino superior, né? E não tinha, enfim, não tinha a menor condição lá. Então, nesse ano, no ano anterior eu tinha feito o serviço militar obrigatório, né? Passei pelo Exército, né? Que é uma das Forças Armadas, e as Forças Armadas nossas também não estão isentas do racismo, certo? Não estão isentas do racismo. Eu fiz um quartel que forma oficiais da reserva, né? Então eu tenho patente, mas não é de capitão, hein? Não é de capitão. Então eu concluí, nós éramos 30 rapazes, dos 30 rapazes, 3 negros. E o critério aquele ano era você ter concluído o ensino médio, já tinha concluído essa etapa. E eu fui o único negro que conseguiu formar. E se a gente lê
a minha dispensa, né, tem um documento, né, é o racismo do século XIX. Está escrito, dizendo que a minha aptidão era a resistir aos esforços físicos continuados. Está escrito isto. E que minha aptidão intelectual não era relevante. Está escrito. Certo? No documento, essa é a anotação a respeito daquele estudante, né, que estava aspirando ao oficialato da reserva. Está escrito. E tem um outro documento, certo? Um outro documento, que é a sua trajetória nesse quartel-escola, né? E lá, nas Forças Armadas, na época, dizia, não falava cor/raça, como falou o IBGE, né? Fala cutis. Então, minha cutis estava parda. Bom, meu pai dizia que parda é cor de papel, né? Eu ouço isso desde quando eu estava no ventre da minha mãe, imagino eu. Então, eu fui lá, né, respeitosamente, em posição de sentido, né, dizer para o oficial que cuidava dessa parte que estava errado, que meu documento estava errado. Esse documento tem 3 ou 4 páginas. Ele olhou a primeira vez, ele estava assim intrigado, né? Olhou a segunda vez e perguntou para mim, guerreiro, não tem nada errado aqui. Eu falei, lá em posição de sentido, né? Que ele era a autoridade lá. Falei, tenente, tem um erro sim. Ele olhou a terceira vez, mas aí não conseguiu ver as 4 folhas. Aí falou, já um pouco alterado, né? Qual é o erro que está aqui? Aí eu falei, tenente, minha cutis não é parda. Ele virou assim para mim e disse desse jeito. Se você falar mais alguma coisa, você tem 2 opções. Ou você vai preso, ou você vai preso. Você foi preso? Nem eu. Então, o registro oficial que eu tenho das Forças Armadas, apesar da minha ponderação, da minha reclamação, consta que eu tenho cutis parda. Paulinho, você pediu para eu te avisar com 30 minutos. Oh, mas nem comecei o roteiro ainda, Lígia. Ué, mas você pediu, eu estou fazendo. Nem comecei o roteiro ainda. Estou pedindo o que fazer, Eu o que você pediu. Tem mais 20 minutos, mais 15, quanto tempo eu tenho? Pelo menos mais uns 40, uma meia hora, né? 40 minutos. Tá legal, então. Vou acelerar aqui. Mas esse início é importante, por quê? Porque a minha experiência com racismo, nessa época, como disse anteriormente, é no corpo, é sensorial, tá certo? Não é uma reflexão sobre o racismo, né? Mas eu já tive arma apontada na cabeça, todas as coisas que a gente vê aí na televisão, isso não é ilusão, gente, isso não é fake news. Então, o seu estudante negro, a sua estudante negra, ele vai sentar no fundo da sala, ele vai falar menos, mas ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Mas a condição de ser negro nesse país, e negro, veja, não é uma derivação biológica, negro é uma construção social, porque os abolicionistas do século XIX, eles eram contra a escravidão. Mas isso não os autoriza a construir a versão oficial de que eles eram favoráveis à população negra. São 2 coisas muito diferentes. Né? O principal deles, Joaquim Nabuco, por exemplo, você vai ver o discurso dele no Senado, tem falas importantes contra a escravidão, não contra a escravização. São coisas diferentes. Você vai ver o Rui Barbosa, chamado Águia de Aia, o Rui Barbosa, alegando que a República seria cobrada pelos escravocratas, né, por conta da Lei Áurea, mandou queimar todo e qualquer registro da chegada de negros africanos traficados por mais de 3 séculos e meio. Isso aconteceu nesse país, e poucas pessoas sabem disso. Porque a história que nos foi contada o tempo todo, estou fazendo a transição agora, Lígia, tá certo? A história que nos foi contada o tempo todo
é que a cor da pele não é uma barreira para a mobilidade social. Aí vocês olham para mim e falam assim, ai, ó, tá vendo, Paulinho? Pô, o Paulinho saiu lá de baixo do estrume da vaca que estava lá, não sei lá onde. E hoje ele está aqui falando assim, assim, assado, parará, pão duro. Então, ao apontar para esses negros e essas negras, as pessoas que nos apontam dizem assim, olha, é possível. Tá vendo? Como que ele foi possível? Como que a outra foi possível? Então, essa trajetória que rapidamente eu relatei aqui, para muitas pessoas, infelizmente, elas consagram a ideologia da meritocracia. Se ele conseguiu, é porque todos conseguem. Né? Mas as pessoas não imaginam, eu falei que eu sou o filho mais velho de 4 irmãos, né? Onde estão os outros 3? Tombaram, estão todos vivos, todos vivos. Mas nessa trajetória de mobilidade ascendente, todos tombaram, todos tombaram. Então, se você perguntar para cada negro e cada negra, ou para cada pessoa que assim se identifica, né, se autoclassifica, você tem que perguntar para o lado, para o lado, tá certo? Muitas pessoas hoje não, que está em tempo de pandemia, não dá para viajar, né? Mas podem solicitar a segunda cidadania em alguns países europeus, em alguns que tem uma narrativa de que são brancos, e sabemos que não são, né? Porque nem os romanos, nem os romanos eram brancos, tá certo? Mas a narrativa das histórias, das várias histórias oficiais, elas eliminam da nossa possibilidade de apreensão negros, indígenas, homossexuais, né? Hoje a gente está vendo aí que a pessoa que revolucionou em termos de comunicação entre as tropas, né, militares na Segunda Guerra Mundial se matou aos 41 anos de idade, porque levou um voto de censura porque era gay. Mas era o gênio, né, que inventou essa coisa que a gente chama hoje aí de internet, tá lá. E não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo. Percebe? A chamada Segunda Guerra Mundial começou em 39. Certo? Esse inglês se matou um pouquinho depois, se eu não estou enganado, ou durante a Segunda Guerra. Agora me escapa aqui a data. Né? E se matou porque era gay. Então, ou a gente é levado para as periferias, e de lá nós saímos em rabecão, como os 27 corpos, mais do policial do Jacarezinho, ou nós somos levados, conduzidos aos hospitais psiquiátricos, seja pela letra do Rapa ou pela experiência trágica do Hospital de Barbacena, né? Ou nós somos levados às valas comuns, seja pelos desaparecidos da ditadura militar, seja pela Covid. Esse é o destino da população negra nesse país. Né? No sábado, domingo passado, pela primeira vez nos Estados Unidos, se comemorou um feriado nacional, que corresponde à emancipação da população negra, à abolição deles. Mais ou menos um ano após a morte do George Floyd. Um cidadão americano foi assassinado pelas forças de segurança pública dos Estados Unidos, o que gerou um movimento no mundo. 28 pessoas morreram no Rio de Janeiro e no dia seguinte a vida continuava. Percebe? Porque nesse país o racismo não tem a mesma dinâmica que em outros países que foram colônias, são multiculturais, como é o caso da Índia, da África do Sul, do próprio Estados Unidos. Né? A dinâmica nesse país do racismo é completamente singular, o que leva algumas pessoas a acreditar que o Paulinho, né, olhando para o Paulinho, fala assim, olha, o Paulinho é um negro do bem, vamos apoiar o Paulinho, porque se ele chegou aqui, a negrada também consegue chegar. Lamento decepcioná-los e decepcioná-las. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque
Eu trabalho numa instituição de ensino superior pública, né? E trabalho já aqui há mais de 2 décadas. Isso não impede que eu seja discriminado racialmente no campus universitário. Não impede. E isso independe se minha carteira tem muito ou tem pouco dinheiro, se eu tenho 3, 8 ou nenhum cartão de crédito. Independe. Se eu estou a pé, se eu estou de carro, independe. É uma situação que é permanente, o que faz com que a saúde mental dessa população esteja sempre muito abalada, porque você nunca sabe de onde vem. E quando vem, você não está preparado. Esse que é... Você vai lá, milita, estuda, se prepara. Quando vem, você não... Porque você não acredita. Você não acredita. Então, é uma população que está o tempo todo sobressaltada. Sobressaltada. Você vai a um bar, ninguém te atende. Um bar vazio. Aliás, um bar vazio. Ninguém te atende. Você entra numa loja do comércio desse lá, você fica 25 minutos, ninguém te atende. Então, é necessário que a gente aposte numa educação para as relações étnico-raciais, né? Então, a gente já sabe que a LDB, que é a mais importante lei do Brasil, foi alterada há 18 anos. Há 18 anos. E o que, que nós estamos fazendo para isto? Olha, o que nós estamos fazendo é o seguinte: tem um professor negro na escola? Tem. Então, é ele que vai fazer a educação para as relações étnico-raciais. É ela, a professora negra. Quero dizer para vocês que o racismo não foi inventado por essa população. Até o século XV, não havia, não era relevante classificar, a gente classifica o tempo todo, tá certo? O tempo todo. Até o século XV, a cor de pele, a pertença étnico-racial, não era elemento de identificação de grupos sociais. Você identificava pelo território, pela religião, pela cultura e outros marcadores de identificação, não a cor da pele. Então, o racismo, ele emerge para o mundo com a expansão das chamadas grandes navegações, que na realidade é um capítulo, né, do colonialismo. Então, acabou a colonização, essa acabou. Mas o colonialismo, não. Basta ver, independentemente da escolaridade que a gente tem aqui, nessa agradável sala virtual, lembra de tudo que você leu na sua vida. Lembra aí. Até aquelas leituras que não podem ser confessadas publicamente. Leia aí. Lembra aí, tudo que você leu. Você leu algum autor, alguma autora que tenha vindo da China, da Índia, do Paquistão, da África do Sul? Eu arrisco dizer que não. E tudo que a gente leu vem de 5 países. Tudo estou exagerando, né? Tudo estou exagerando. Meu pai fez mestrado na América Latina, no Chile, então deve ter lido muita gente em espanhol, de outras nacionalidades. Mas é aquela exceção que não confirma a regra, quer dizer para vocês, não confirma a regra. Tá certo? Continua sendo discriminado. Pode relatar aqui, tá certo? Pode relatar aqui. Então, o que a gente lê vem de 5 países. Vamos a eles? Vamos a eles? Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos e Itália. É isso que a gente lê. Portanto, o alcance da nossa percepção científica é limitado. Alguém já leu aqui algum autor que veio da Nigéria? De Moçambique? Da Etiópia? Da Mauritânia? Não, a gente não acredita que a primeira universidade é na Itália, em Bolonha. A gente não acredita nesse mito, nessa fake, que a primeira universidade, o berço da humanidade, não é o berço da humanidade que está em África, não é só o berço biológico. Se você fizer, vou dar um exemplozinho aqui, que é o exemplo.
É um exemplo bacana, mas toda vez que você me chamar para dar um exemplo, eu vou falar desse exemplo, tá certo? Então ele está muito repetitivo para mim já. Então vamos lá. Todos nós aqui, independentemente do credo religioso, se tem ou não, aprendemos uma reza, uma oração e um mantra na educação básica. Essa reza, essa oração, esse mantra se chama Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E nós continuamos falando hoje que o teorema é de Pitágoras. Aprendemos isso na aula de matemática. Aquele curso que eu queria fazer, lembra? No mesmo ano escolar, na aula de história, o professor diz assim: olha, as pirâmides egípcias, que nos livros de geografia o Egito é retirado, né? Está em um box, né? Está em box, né? Inbox não, é EM, em um box, né? Tirando o Egito da África. Então, o professor de história diz assim: as pirâmides egípcias são triângulos pitagóricos perfeitos. O que a escola não diz para a gente fazer? A famosa metodologia da linha do tempo. Quem veio antes? O ovo ou a galinha? Quem veio antes? As pirâmides ou Pitágoras? Bom, se a gente puser na linha do tempo, evidentemente que o teorema não é grego e não é pitagórico. Mas nós continuamos com o mesmo mantra. Percebe? Porque a base da formação do pensamento científico, ela está deslocada. Na economia, por exemplo, tem um tema muito importante, tem vários temas importantes, né? Eu, nesse momento, leciono uma disciplina chamada Economia do Trabalho, né? Por isso que eu vou dar esse outro exemplo. Então, na passagem, quando a sociedade brasileira se moderniza, isso vale para quem fez história, geografia, economia, sociologia e por aí fora, tem um dilema. Quando se institui o mercado de trabalho livre e assalariado, os principais intérpretes dizem que tem uma crise de mão de obra no Brasil. E eu acreditei nisso por muitos anos. Olha, muitos anos. Quando eu comecei a pensar, né, e me tornar um estudioso das relações raciais, eu fui lendo outras coisas, né? Então, veja, nós tivemos, em termos oficiais, 350 anos de escravização negro-africana. A cidade do Rio de Janeiro comporta o maior porto escravocrata de toda a história da humanidade. E ninguém conta isso. Né? O maior porto escravocrata de toda a história da humanidade está localizado na cidade do Rio de Janeiro e agora está ali como um ponto de visitação. Certo? Bom, em termos oficiais, porque tivemos mais anos de escravização. Como nós aprendemos na escola, como era a economia colonial e imperial? Bom, só tinha uma categoria de não gente que trabalhava, porque os escravizados não eram gente, né? Sabemos disso, né? Por isso que poderiam ser torturados, mortos, enfim, né? Era não gente. As humanidades ali não eram reconhecidas. 350 anos, em termos oficiais, da economia brasileira bombando, como diz aí a galera jovem, né? Exportando, e veja que o Brasil não produzia nada. Tinha que exportar muita coisa para comprar tudo. Essa era a economia brasileira. Quando o mercado vira livre e assalariado, não tem gente para trabalhar. Não parece um paradoxo? Não parece um contrassenso? E é isso que a gente aprende na escola. E é isso que a gente aprende na universidade. Ao aprender isto, a gente vai reforçando o racismo. Portanto, o racismo, eu disse lá no início, a minha trajetória é menos importante. É menos importante. Porque o racismo individual não é ele quem orienta o comportamento da sociedade. Tá certo? O racismo individual está no âmbito do indivíduo. Como nós somos pessoas e um grupo pacifista,
a gente defende sempre a reeducação dessas pessoas racistas. Esse é o nosso ponto, pelo pacifismo que a gente defende, de maneira intransigente. Intransigente. Mas o racismo, que, digamos assim, orienta, ele está nas instituições. Então, provável, eu arriscaria dizer que a escola que promove um debate como esse, os dirigentes dessa escola vão ser apontados na rua, seguramente. Não tem a menor dúvida do que eu estou falando. Portanto, permanecer com esse debate é uma atitude de coragem, né? Imaginemos que os dirigentes da escola sejam não negros, né? Não indígenas. Imaginemos que sejam pessoas brancas, certo? Então, atitude de coragem. E é uma atitude de pessoas aliadas. Aliadas. Que tem que ser defendidas por nós. Porque, como eu disse, o racismo é uma invenção que não é uma invenção negra. Eu tive a oportunidade de conviver com estudantes africanos, de pele escura. Quando esse estudante chega no Brasil, ele não sabe que é negro. Porque a pertença no país de origem não é pela cor da pele, é pela religião, é pela cultura, é pelo território, é pela linha matrilinear de descendência. Então ele chega aqui, ele não sabe que é negro. E você fala para ele, você que é negro, ele fala assim, o que é isso? O que é isso? Ele vai falar assim, não, eu sou do território tal, eu sou da religião tal. Ele não sabe que é negro. Essa experiência é bem interessante, que vai permitindo com que a gente amplie as nossas concepções acerca das relações étnico-raciais num país multicultural, como é o caso do Brasil. É por isto, para terminar aqui, e a gente abrir aqui um bate-papo, você viu? Eu falei que ia abandonar o roteiro, né? Abandonei por completo o roteiro. É a tragédia anunciada aqui, entendeu? A minha tragédia aqui na condução é anunciada. Então, veja, ainda hoje eu fiz um doutorado, né? Fiz um doutorado em sociologia. E lá eu fui estudar cotas para negros, tá certo? Por que eu fui estudar cotas para negros? Porque eu era favorável, eu fazia mestrado quando eu me envolvi com esse tema, e fui perguntado uma vez por que eu era favorável. Eu dei lá uma resposta, eu não gostei da minha resposta. Eu falei, não, eu não posso responder assim. Naquela época eu não tinha 50 anos de escola, eu tinha uns 35. Eu falei, não pode responder. Essa resposta que eu dei, eu acho que ela pode ser aprimorada. Mas eu era uma hipótese, né? Eu nunca estudei relação racial na minha vida. Certo? Eu estudo esse tema aí tem 13 anos, sei lá, 14 anos, uma coisa assim. Vamos lá, arredondar, 15 anos, né? Estou debutando aqui. Obrigado aí pela festa de debutante, tá certo? 15 anos, comemorando com vocês aqui. Faltou o par da valsa, entendeu? Porque a Tabaque não tem festa de 15 anos, não é verdade? A Tabaque não tem festa de 15 anos. Né? Percebe, então, que a nossa sociabilidade, fazer um parênteses aqui, a nossa sociabilidade, ela não é multicultural? Porque a gente pode achar um absurdo botar uma Tabaque na festa de 15 anos, né? Pode achar um absurdo. Agora, a música do violino que a gente ouve, a gente nem sabe de onde que... A gente nem sabe a nacionalidade de Tchaikovsky. A gente nem sabe de onde veio Chopin. Mas está consagrado lá nesse momento importante, né? Num momento ritual, num momento simbólico importante. Né? Mas o atabaque, esse que a gente conhece desde pequenininho, gostando ou não, porque do lado da nossa casa sempre teve um movimento, né? Porque a gente vai para as rodas de samba, né? Verdade. O atabaque a gente conhece desde sempre, mas ele está proibido, né? Mas é uma proibição que não está no corpo da lei. Lá nos Estados Unidos, teve as leis Jim Crow, que separava, né? Aqui, esse racismo é tão específico que a separação não precisou ir para o corpo da lei. Mas nós tivemos leis separatistas, nós tivemos lei de apartheid,
no Brasil. Tivemos. É que elas não ganharam proporção, mas nós tivemos. A cidade Americana, já ouviram falar da cidade, interior de São Paulo? Sim. A história da cidade americana é bem interessante, porque ela seria comprada, aquelas terras ali seriam compradas por empresários norte-americanos, empresários estadunidenses, que vieram em delegação ao Brasil. Quem os recepcionou aqui no Brasil não admitia que podiam ser negros, então o negócio não foi fechado. Mas a cidade americana tem essa história e pouca gente sabe. A cidade de São Carlos, onde eu estudei, ela é criada por um escravizado. Mas você chega lá, no cotidiano, a cidade foi criada por italianos. Mas a carta que dá origem, tem documento, a carta que dá origem à cidade de São Carlos, ela é escrita por um ex-escravizado. Né? Alguém sabe quem foi Miguel Pereira? Não precisa responder. Só para provocar. Só para provocar. Não precisa responder. Ninguém tem obrigação de saber essas coisas, tá certo? Então, como estava fazendo para concluir, eu fui fazer esse doutorado de Sociologia e fui estudar cotas para negros. Hoje, você ainda encontra pessoas que são contrárias às cotas para negros. Mas olha só que interessante. As cotas para negros, para indígenas, para mulheres, né? Elas integram um capítulo maior, chamado Ação Afirmativa. Essa pessoa que é contra as cotas para negros, ela fica feliz da vida ao receber um tio ou uma avó que embarcou no ônibus e não pagou passagem na gratuidade. É curioso porque é paradoxal, porque a pessoa está contente pela ação afirmativa, com recorte geracional. E essa mesma pessoa é contra a cota com recorte racial. Então, realmente, o Brasil não é um país simples. O Brasil não é um país para iniciantes. Não é um país para iniciantes. E o racismo, para finalizar, finalizando mesmo agora, é o segundo capítulo da conclusão. Vou pegar o caso que está na cabeça de todo mundo, do instrutor de surf, que mora numa favela no Rio de Janeiro e namora uma menina branca, ele negro, namora uma menina branca da Zona Sul, acho que é Copacabana que mora a namorada dele, não estou bem lembrado. Compraram uma bicicleta na internet, usada, compraram. Um casal branco achou que aquele rapaz negro não podia ter aquela bicicleta, e mais, achou que ele tinha roubado a bicicleta, abordou o rapaz, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Não sei se vocês viram a reportagem do Matheus. Tranquilaço. É isso que está mudando nesse país. As pessoas agora estão empoderadas. Ele não se intimidou. Foi lá e fez um registro na delegacia de polícia por racismo. E ele disse, o problema não é comigo. Não sei se vocês viram essa reportagem. O problema não é comigo. O problema é da sociedade. O problema é deles. O problema não sou eu. Foi dessa maneira que ele falou. O rapaz deve ter 22, 23 anos, tá certo? Já passei dos 50, tá certo? Aos 23 anos eu não tinha essa capacidade de enfrentar o racismo com aquela seriedade, aquela propositura. Mas vejam, há cenas de um próximo capítulo. A polícia vai lá e prende o ladrão, que é branco. Podia ser negro também, podia ser indígena, podia ser homem, podia ser mulher, não importa, tá certo? Mas o fato é que o rapaz, o instrutor de surf, não é quem furtou, quem roubou aquele objeto. Termina por aí? Não. Não. A polícia investiga, descobre que a bicicleta foi furtada, e ao invés de apertar o vendedor, quem quer apertar? De novo, percebe como que o racismo ele é insidioso? E a reportagem é assim, mas vocês não desconfiaram pelo preço da bicicleta usada? Ele respondeu, não, eu admito que uma bicicleta usada vale metade do valor da bicicleta nova. Mas a repórter avança mais ainda sobre ele. Mas veja, você não desconfiou da chave? Você não desconfiou da chave? E diz a namorada,
Não, nós nunca tivemos uma bicicleta dessa. Pusemos a chave no contato, ela ligou, está funcionando. Termina por aí? Não, tem mais. E a nota fiscal? Agora me diga quem nesse país tem nota fiscal de produto usado. Fala para mim. Você percebe, então, como parece ser infinita? Percebe, então, como essa população está o tempo todo acuada? E olha que eu estou falando de uma situação em que o rapaz está vivo. Não quero trazer aqui, o horário não permite, a faixa etária não é mais adequada, né? De uma discussão que é muito mais profunda, porque tem a ver com a vida das pessoas, né? Com a vida física, né? Então, vejam, isso está ocorrendo hoje, isso não é 10 anos atrás, no ano passado, né? Não é hoje, é agora. Então, o caminho que nós temos não é apenas de combater o racismo, que já é algo sensacional, mas é de criar mecanismos como este que vocês estão fazendo aqui agora, e muito obrigado de novo pelo convite, para a superação do racismo. E a superação do racismo, ela envolve uma postura ética, filosófica, um compromisso social, porque as poucas dores que eu observo nos grupos brancos, por exemplo, que agora tem que disputar mais acirradamente as vagas nas universidades públicas, né, é sentido por nós há pelo menos, dá quantos anos aí? 300 e tantos anos. Não, 300 não, quase 500 anos, né? 1532, primeira missão oficial com escravizados, né? Essa é a dor que a gente carrega. Então, onde quer que eu me apresente, meu primeiro cartão de visita não é essa camisa bacana que eu botei para fazer a palestra com vocês, não é eventual dinheiro que eu tenho na minha carteira, não é um celular bacana que eventualmente eu possa ter, não. Meu primeiro cartão de visita é a cor da minha pele. Onde quer que eu vá. E a cor da minha pele me remete para este lugar e não para aquele. Portanto, a superação do racismo, o combate à superação do racismo, requer que a gente exija políticas públicas de promoção da igualdade racial, de combate à superação do racismo, e requer o nosso compromisso com essa pauta. Muito obrigado. Obrigada, Paulinho. Então, gente, alguém quer fazer alguma pergunta para a gente finalizar? Max, seus meninos, Francisco, Davi, Francisca, vocês com prioridade, né? Que são os nossos queridos aqui, a Mel, que está aí também. Eu não estou vendo todas, desculpa se eu não falar o nome de todos os meninos que estão diretamente no projeto, porque não está dando para eu ver aqui muito, não. Mas eu gostaria de abrir, né? Alguém que tem alguma pergunta para que a gente possa finalizar. Desde já, Paulinho, muito obrigada, né? Agora eu já posso chamar de Paulinho, porque todo mundo já conhece, não preciso ficar com esse Paulo. Mais uma vez, Maxwell, meu querido de coração, você também querendo falar alguma coisa, seria interessante, né? Obrigada, minha parceira Mari, de todo dia no telefone, trocando conversas sobre esse projeto, que muito nos alegra, né? A gente está com essa discussão tão essencial, né, Paulinho? Cada vez... E detalhe, né? O rapaz ficou sem a bicicleta, né? Mas já está rolando vaquinha a bicicleta para ele. Muita sacanagem. Muita sacanagem isso daí. Entre tantas, né? Entre tantas. E aí, você me permite só um pouquinho, Lígia? Ele ficou sem a bicicleta. A gente não fica sem o produto da Havan. Curioso, né? É verdade. Então, querido, eu gostaria de abrir um pouquinho aí para, né, quem quiser fazer as perguntas, e desde já, Paulinho, depois a gente se fala, mas muito obrigada, Maxwell, né? Obrigada a todo mundo que esteve aí presente. Mari, você? Eu vou iniciar, então, aqui, aí depois a gente abre para mais perguntas.
Primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar te ouvindo, Paulinho, né, e a escola, né, por organizar, ajudar a gente a organizar esse encontro, que eu acho que ele é importantíssimo, né, para essa desconstrução aí do que é o racismo no nosso país, né. E eu achei assim muito bacana, Paulinho, quando você começa a falar. Primeiro, você falou uma coisa que eu não concordo, que você falou que o primeiro momento seria o menos importante. Na minha percepção, ele é tão importante quanto, se não mais, porque é isso, né? É a sua experiência de vida, o seu olhar, a sua narrativa, a sua história que traz para a gente, né? Uma condição e que a gente não sente tendo esse fenótipo, né, de pele branca, mas a gente pode experimentar através da sua experiência, não experimentar, né, não tem como, mas poder tentar se colocar, né, a questão da empatia, né, eu nunca vou sentir o que você sente, mas eu posso compreender, eu posso entender, né, e a partir das experiências vividas, a gente tem essa possibilidade. Então, eu não concordo com você de ser menos importante de forma alguma. Eu achei, assim, muito sensível esse memorial, e eu acho que os alunos, escutando, né, essa sua trajetória, que não foi simples, né, esse mito da meritocracia, né, que a gente tanto tenta implantar nesse país, esse neoliberalismo, essa experiência sua mostra, né? Você venceu, mas as dificuldades, né? As angústias e tudo mais, os obstáculos que você foi enfrentando ao longo da sua vida, né? E como você falou, você é um de quantos irmãos? 4 irmãos, né? 4 irmãos, né? Então, assim, e aí eu acho muito importante isso, porque esse espaço aqui, eu vou pegar uma frase que você trouxe, eu vou aspas, né? A carência de formação vai limitando nossa visão. Você falou essa frase, né? E é isso que o projeto ele quer tentar, né? Diminuir essa carência de limitação na visão, né? Para a gente poder trazer esse debate aqui, para a gente poder começar a discutir muito mais. A escola ela já tem um outro projeto e traz esse projeto também. Esse não é o único projeto de desconstrução racial do CEP, né? É bom que diga isso, né, Luê? Que é uma escola muito engajada nesse sentido, né? E a gente realmente tem que parabenizar. Mas é isso, né? A ideia é essa, trazer esse debate para tentar suprir essa carência, né? Trazer uma amplitude na visão. E aí, outro dia eu estava ouvindo, já nem lembro quem falou, que a gente vai escutando, lê uma coisa, lê outra, e disse que a branquitude ela já é uma posse, né? Ou seja, é o mito da meritocracia mesmo. Quando você é branco, sua pele é branca, você já é um privilegiado, né? Então, ela já te dá uma condição de sair na frente dos outros, né? E você falando sobre esse exemplo da violência, me passou uma coisa também pela cabeça, né? A questão do empoderamento hoje, desse menino, né, que já tem uma outra maneira de falar de décadas atrás, né? A gente vê que esse movimento, ele vem se fazendo e aí as pessoas estão assumindo esse protagonismo, né? Os pretos, né, no nosso país e as pretas assumindo essa posição de luta, né, pelo seu espaço também, eu fico pensando assim que combater o racismo, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, significa passar por uma reformulação total, uma ampla reformulação do que é a polícia no nosso país, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, se você puder comentar um pouquinho, né? Concorda, não concorda? E, de antemão, já te agradecer imensamente. É um privilégio ter você aqui conosco. Muito obrigada. Joia. Me orienta aí, Maria Ângela. Eu falo agora, daqui a pouco. Me orienta aí. A gente pode falar agora, depois a gente abre para... Ou, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Nesse sentido, para juntar... Então, tá bom. Vou fazer 3 observações, tá legal? Vou fazê-las de modo muito carinhoso e muito fraterno, tá bom?
As experiências individuais, sim, elas são relevantes, né? Elas são relevantes. Mas o risco que a gente corre ao iluminar a trajetória individual é reforçar, ainda que a gente não queira, a ideologia da meritocracia. É esse o cuidado que a gente tem que ter. Então, não, Mariângela, eu não venci. Eu não venci. Eu vencerei quando o menino negro, a menina negra, que está nascendo agora, poder andar livremente em qualquer lugar desse país. Aí eu terei vencido. Aí sim. Por hora, a gente está na batalha. A gente está na batalha. Há eventuais êxitos na minha trajetória profissional servirão de nada. Esses êxitos não ajudaram as pessoas do Jacarezinho. Independentemente se elas estavam envolvidas com crime ou não, né? Numa sociedade que se pretende democrática, se tem alguém que cometeu crime, essa pessoa tem que ser julgada pela própria sociedade e não exterminada, né? Para quem viu as reportagens dos operadores da segurança pública, dos delegados diretamente envolvidos, eles estavam defendendo a operação. Então é a defesa da morte, quando na realidade nós temos que defender a vida, né? Seja na abordagem policial, seja na pandemia. O princípio maior é a vida de todos, né? Por isso que o slogan decorrente lá do assassinato do George Floyd impactou o mundo inteiro. Vidas negras importam. Então, dizer que todas as vidas importam é você, digamos assim, sair pela tangente para evitar o debate do racismo, das relações raciais, né? Em relação à violência policial, veja, vocês não sabem, né? Vocês não sabem. Mas, por incrível que pareça, fui policial no Rio de Janeiro. Além de militar, fui policial. Então, a trajetória não foi das mais fáceis, entendeu? Eu fui policial civil por 3 anos. E sobreviver nesta condição, né, não era muito fácil, não. Do ponto de vista salarial, do ponto de vista da carreira e do ponto de vista de ser uma pessoa negra nessa corporação, né? Estou revelando aí agora, dando os spoilers aí, entendeu? Então, veja, algumas instituições no Brasil, elas muito contribuíram para a ascensão, para a mobilidade ascendente da população negra. E a Polícia Militar é uma dessas instituições, tá certo? E essa mobilidade ascendente da população negra, ela é limitada. Porque só em 1982, se eu não estou enganado, nós tivemos a visibilidade de um coronel negro na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Lembra dele lá? Que foi secretário de Segurança Pública, se chamava Cerqueira, o sobrenome dele, se eu não estou enganado. Né? Que vem na onda de um partido político, certo? Que foi criado porque uma legenda foi recusada a um exilado. Lembra dessa história? O PTB, a legenda PTB, foi recusada a um exilado, Leonel Brizola, e ele criou um outro partido, e nesse partido há um núcleo negro importante. Então, tem o Coronel Cerqueira, tem o Abdias do Nascimento, que foi senador da República, tem a Lélia Gonzalez, uma intelectual importante, todos eles vinculados ao PDT. Né? E é nesse primeiro mandato, por exemplo, que a polícia não pode entrar mais nas comunidades, nas favelas, sem mandado. Né? Então, a polícia é uma instituição importante para a segurança das sociedades. O que a gente tem que problematizar é o grau de violência e de letalidade das polícias. Então, a gente tem que pegar as polícias civis e militares e fazer comparação entre os estados e entre países. Né? O Brasil tem, no Atlas da Violência, o Brasil tem cerca de 60 mil mortos por ano.
Se você pegar qualquer conflito armado aberto hoje no mundo, não tem essa cifra, né? Dias e dias e dias de bombardeio sobre a Cisjordânia não produziu 60 mil mortos. Bombardeio, bomba, prédio caindo, instalações sendo dizimadas, ruas detonadas, hospitais destruídos. Não causou 60 mil mortos. Então, fazer um estudo sobre a origem dessas instituições é importante, né? No século XIX, o Exército Brasileiro se recusou a exercer o papel de capitão do mato, de perseguir negros aquilombados. Tá certo? Para não estender muito aqui, senão eu não sou especialista em segurança pública, tem isso também, né? Eu vou sugerir um documentário de um cineasta que eu gosto muito. Ele é carioca, ou pelo menos mora no Rio há muito tempo, chamado Silvio Tendler. O documentário, acho que é dos anos 90, dos anos 2000. Acho que é dos anos 2000. Chama assim, Quanto Vale ou É por Quilo? Não sei se vocês conhecem. Bom, para quem não conhece, é um documentário longo, tem 1h30, 1h20, alguma coisa assim. Ali faz um panorama muito interessante, estabelecendo contrastes entre o passado e o presente. Tá certo? E apontando possibilidades para o futuro. Então, se a gente olha hoje, 2021, o documentário, a gente vai achar que ele foi produzido 2 meses atrás. Percebe? 2 meses atrás. Isto vai revelando o quê? A inércia, e lembra que a gente aprendeu na física, que inércia não é estar parado. Lembra disso? Quando você está no ônibus, em relação ao ônibus, você está inércia. Em relação ao ambiente, não. Então, cuidado com os conceitos, né? Os conceitos são importantes. Então, isso vai revelando o quê? Uma aparente ou suposta inércia no combate e superação do racismo. Porque se um documentário tem 20 anos, ele tem esse grau de atualidade, significa dizer que aquele espaço societário pouco se modificou em relação ao passado. Né? Vocês devem ter visto hoje, hoje, nas redes sociais, mais uma vez um anúncio de emprego doméstico. Vocês devem ter visto lá. Acho que foi lá em Campinas, se eu não estou enganado. Os requisitos exigidos, só faltou colocar boa aparência. Só faltou colocar isso. O restante está tudo lá. Que são as notícias que nós víamos nos jornais da capital federal, da cidade do Rio de Janeiro, né? No século XIX. No século XIX. Quem trabalha em acervo, em arquivo, está lá, não tem nada, não mudou. Não mudou. Apesar de ter mudado muita coisa, né? Estou eu aqui falando, né? Quando que na imaginação de vocês iam... a gente teria um espaço em que uma pessoa negra seria, digamos assim, o centro das atenções. As pessoas pararam para me ouvir. Isso é muito novo na história brasileira, é muito novo. É muito recente. É muito recente. Basta você olhar para as lives. Qualquer live que você quiser. Qualquer live que você quiser. Retira as lives sobre o tema das relações raciais, né? Então, as lives que vão discutir... Mas isso não é em relação à população negra. É também em relação às mulheres. É em relação aos homossexuais. Que são esses grupos que vêm sendo invisibilizados e nos últimos 30, 40, 50 anos fomos às praças públicas, fomos às ruas exigir direitos. E, nesse momento, exigimos direito à vida. E, emergencialmente, o que significa vida hoje? Vacina no braço e comida na mesa, que é o mínimo para a gente poder fazer esse enfrentamento. Sem isto, é a morte. Né? Na linguagem periférica, ou do chamado crime, é a vala. Seja a vala da criminalidade ou a vala comum. Como a gente viu essas cenas recentemente, né? Essas tomadas aéreas pelos drones, aquilo lá impacta, porque aquilo não pode ser o retrato de uma sociedade que se pretende democrática, que se pretende plural, que se pretende respeitosa, que se pretende
aliado aos direitos humanos, aquela imagem não pode ser a imagem de referência da sociedade brasileira. Agora eu vou falar menos, porque senão a gente não sai daqui hoje. Então, gente, enfim, acho que foi um momento importante, né? Paulinho, os alunos têm aula ainda, a partir agora das 15 horas, com, né, as aulas do currículo da escola, enfim, a matemática, aí temos o professor Ricardo de matemática, que está aguardando a entrada na aula dele, mas está aqui conversando com a gente, né? E, enfim, Andressa, quer dizer alguma coisa? Luê? Quero, sim. Estou aqui esperando aqui. Primeiro, Paula, te agradecer muito pela presença, pela oportunidade de te ouvir. Nossa, foi muito significante, tá? Falo como a Mariângela, né, desse lugar de que a sua primeira fala, o seu início, ele tem toda uma importância, né, dessa sua vivência, da sua experiência. E quanta coisa você agregou na tarde de hoje para a gente. Meninas, Lígia, Mariângela, obrigada, né, por essa parceria aí também do projeto, por vocês pegarem isso, abraçarem isso com toda a força de vocês e todo o coração de vocês, e que trabalho bacana que vocês estão desenvolvendo, com esse pequeno grupo que a gente tem, né, no projeto, mas um grupo que está, né, de alunos muito interessados e, enfim, participativos. Aos alunos também, obrigada pela presença, e aos outros convidados que aqui estão. Tem uma mãe também participando, ela me mandou uma mensagem agora, menina, dizendo que ficou feliz em poder participar hoje. Acho que ela trabalhou com o Maxwell na universidade, e ela ficou muito feliz, né? E assim, da importância desse momento que vocês proporcionaram hoje com a vinda do Paulo. Então, só agradecer mesmo, gratidão aí por todo esse momento de vida. Paulo? Paulo, não estou te ouvindo. O microfone está desligado, Paulo. A frase mais ouvida em tempos pandêmicos. Habilite seu microfone está desligado. Você já viu que eu estou completamente à vontade, né? Completamente à vontade. E muito obrigado por essa acolhida. Eu compartilhei aqui no chat, ou no chat, como queiram, um link. E esse é um diálogo carinhoso com professoras e professores. Esse link é o retrato é um trecho de uma aula. Tem em torno de 4 minutos esse vídeo. O tema são as guerras napoleônicas, né? E o interessante da aula é que a professora está ali fazendo debate, etc. e tal, e chega um momento que ela percebe que a turma não vai. Não vai. E a turma não indo, né, no raciocínio, a turma não fará um passeio. E a turma não quer abrir mão do passeio. Então, ali se dá a dimensão pedagógica da relação entre ensino e aprendizagem. Então, em algum momento, um estudante diz assim: professora, se eu conseguir conduzir daqui para frente, a gente vai ao passeio? A professora diz assim: bacana. Mas o mais interessante para mim é quando o estudante que está disperso, que não tem interesse pelo tema, ele fala assim: opa, e se isso acontecer? Ganhou para... Não ganhou para a aula, não ganhou para a escola, ganhou para a vida. Então, que nós todos, e nós todas, professoras e professores, possamos abrir mão da nossa empáfia, abrir mão da nossa autoridade, sem que isso se torne uma ameaça para a gente. Os nossos estudantes não são os nossos inimigos. Não são. Não são. Então, eu sempre que posso, compartilho esse link. E, de maneira interessante, os 2 estudantes que vão protagonizar a cena, juntamente com a professora, são negros. São negros. É o Acerola e o Laranjinha. Esses personagens ficaram tão consagrados aí e caiu no gosto e no coração de toda a população brasileira. Vale a pena ganhar 4 minutos da nossa vida e assistir esse vídeo.
Obrigado. Um abraço para todo mundo, uma boa tarde. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo. Obrigada pela Obrigada, presença. Paulo. Obrigada, Valeu, pessoal. gente. Semana que vem tem mais. Estão todos convidados às 13h30, tá? Teremos a palestra sobre as cotas com o professor Hernani Pardal, tá certo? O Paulinho está convidado também, afinal fez parte aí da formação do TCC dele. Beijo, queridos. Valeu, Mário. Beijo. Tchau, gente. Davi, Mel, Francisca, beijinho. Maria, amei te ver aqui. Tchau, tchau, Paty. Tchau.